Ok. Então, bom dia. Hoje, na aula, vamos fazer um pequeno conjunto de exercícios relativo ao que nós vimos na aula online, na aula de revisão, em que nós falámos no conceito de probabilidades, em que falámos que, no caso de eu ter um espaço de estados discreto e todos os acontecimentos elementares terem a mesma probabilidade, ou seja, serem equiprováveis, que a probabilidade de calcular um acontecimento era o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Vimos também o conceito de probabilidade condicionada, teorema de Bayes e teorema das probabilidades totais. Eu hoje não vou abarcar esta matéria toda, vou deixar também, em particular, o teorema de Bayes e o teorema das probabilidades totais para uma próxima aula prática, mas vamos hoje fazer alguns exercícios ainda muito simples, só para acompanhar a matéria que está no vídeo online, e depois, posteriormente, eu irei fazer exercícios um pouco mais complexos. Ok, portanto, estes exercícios são todos retirados da coletânea que vocês têm disponível na página. Ok, portanto, primeiro, sejam A e B acontecimentos, tais que o P de A mais P de B é igual a X e o P de A interseção com B é igual a Y. E agora pedem para terminar em função de x e de y, probabilidades que envolvem operações de conjuntos. Portanto, basicamente, eu não sei, para já, o y pode ser qualquer um, portanto, eu vou depreender que, em particular, também pode ser maior que zero, o que significa que o a e o b podem ter uma interseção não nula. Portanto, em termos gerais, terei aqui o a e terei aqui o b, e o x é a probabilidade da soma e o y é a probabilidade da interseção. Então vamos lá ver, a linha A. Na linha A quer que se determine a probabilidade de não se realizar nenhum dos acontecimentos. Portanto, o que eu quero, e eu recordo que ontem vimos na aula os diagramas de Venn, e pelo menos no início, enquanto vocês não estão muito confortáveis, e mesmo depois, não é má ideia fazerem os diagramas. Portanto, a probabilidade de não se realizar nenhum dos acontecimentos significa que não posso ter a interseção. Portanto, neste caso, o único zona que eu vou querer excluir é esta interseção. Portanto, para a linha A, o que eu quero é a probabilidade do A interseção com B complementar. E, portanto, isto, sabendo que a probabilidade da interseção é Y, isto é apenas 1 menos Y. Ok? Linha B, quer a probabilidade que se realize um e um só dos dois acontecimentos. Portanto, tomando isso, o gráfico, o que eu quero é que pode ocorrer A sem ocorrer B, portanto é esta zona, ou pode ocorrer B sem ocorrer A, esta zona. Ou seja, o que eu quero aqui, eu quero calcular a probabilidade de ocorrer A e não ocorrer B, ou então ocorrer B e não ocorrer A. Ok? Esta é uma das formas, podem escrever de outras maneiras. Olhando para esta zona que está aqui a amarelo, o que é que isto é? Isto é a probabilidade da união menos a probabilidade da interseção, porque eu não quero que saia a interseção. Sim, faz favor, Daniel. Professora, eu só fiquei um bocado confuso no A. Quando é que ele diz não se realizar nenhum dos dois acontecimentos, quer dizer que eu posso realizar um, mas não posso realizar os dois ao mesmo tempo? É isso que está a dizer? Não pode. Pois tem razão, não se realizar nenhum dos acontecimentos, tem toda a razão. Eu estava a dizer, pensei que era. Tem toda a razão, Daniel, está errado o que eu fiz. O que eu quero é que não se realize nem A nem B. Tem toda a razão. Eu não sei o que é que eu estava aqui a fazer. Vamos tirar isto. Daniel, muito obrigada. Tem toda a razão para estar confuso. O que eu quero é que não ocorra nenhum deles. Portanto, é isto. Daniel, concorda agora comigo? Eu diria que sim. Exato. Obrigada. E já fica já no vídeo o primeiro exercício que eu fiz logo errado. Portanto, o que é que eu quero? O que eu quero é a probabilidade do complementar da união, não é?
Portanto, isto é 1 menos a probabilidade da união de A com B, e a probabilidade da união, e nós vimos isso ontem, é o P de A mais P de B menos a probabilidade da interseção. E, portanto, isto fica 1 menos X mais Y. Muito obrigada, Daniel. Ok? Portanto, voltando ao B, a probabilidade que se realize um e um só dos dois acontecimentos, portanto, é eu chegar à união e retirar a interseção, e, portanto, novamente, a probabilidade da união é o P de A mais P de B menos a probabilidade da interseção, menos a probabilidade da interseção, outra vez, e, portanto, isto fica X menos 2Y. Reparem que aqui o X e o Y não podem ser arbitrários, porque obviamente que estas probabilidades têm que estar todas entre 0 e 1 e, portanto, apesar de tomarem um conjunto, não há só um ponto X e um ponto Y para o qual isto é verdadeiro, de qualquer forma isto leva a desigualdades entre o X e o Y. Ok, a linha C. A linha C, o que é que eu quero? Que se realize pelo menos um dos dois acontecimentos. Ok. Portanto, o que eu quero, que se realize pelo menos um, significa que pode ocorrer só um ou podem ocorrer os dois. Portanto, o que eu quero é a união. Ou seja, isto é a probabilidade de A união com B, que é o P de A, mais P de B, menos probabilidade da interseção, e portanto isto dá X menos Y. E por último, quer a probabilidade de se realize, quanto muito, um único acontecimento. Portanto, esta sim. Portanto, ou não ocorre nada, que é quanto muito, ou ocorre um e um só, ou seja, pode ocorrer este ou pode ocorrer este. E agora sim, portanto, o que eu quero, na verdade, é a probabilidade de... Vamos só escrever estes pedaços. O que eu quero é o complementar da união, ou ocorre o A, mas não ocorre o B, ou ocorre o B, mas não ocorre o A. Portanto, na verdade isto, tal como nós vemos aqui pelo diagrama, é apenas 1 menos a probabilidade da interseção de A com B, e a interseção de A com B é Y. Ok? Alguma dúvida? Doutora, no B é que eu não vi ontem a aula e por isso eu estou um bocado confuso. Como é que passou de A interseção com B, com o complementar de B para a reunião de A com B? Essas são as minhas questões. Eu não sei se consegui perceber. Está-me a perguntar, por exemplo, esta fórmula aqui. Oh, não, no B, professora. No B. Sim, sim. Ah, Daqueles dois complementares passou para o segundo passo. na verdade, quer dizer, podemos fazer isto, mas eu passei meramente olhando para este diagrama. Portanto, este diagrama mostra-me que eu quero só o A sem o B, ou quero o B sem o A. E, portanto, isso é a mesma coisa que a união, exceto isto. E é por isso que eu passei daqui para aqui. Isto pode fazer também, isto são operações entre conjuntos, portanto, é utilizar as leis de Morgan, mas de qualquer forma, a maneira mais simples até é esta maneira visual. Concorda Ok. comigo, não é? Que esta região amarela é a região toda da união, menos a interseção. Sim, sim, eu percebi, doutora. Essa que eu estava confuso é que você. Eu pensava que tinha aplicado alguma regra que eu não estava a lembrar. Não. Ok, sim senhora. Mais alguma dúvida? Bom, portanto, estas aqui é uma pergunta muito simples e é só para nos ajudar a começar a ganhar alguma destreza a utilizar operações entre conjuntos. Esta, agora o 2.4, temos aqui um enunciado que eu ainda nem olhei para ele, mas vamos ver então todos juntos. Uma coleção de 100 programas de computador foi examinada para detectar erros de sintaxe, input-output e de outro tipo diferentes dos anteriores. Desses 100 programas, 20 tinham erros de sintaxe, 10 tinham erros de input-output
e 5 tinham erros de outro tipo. 6 tinham erros de sintaxe e de input-output, 3 tinham erros de sintaxe e de outro tipo, 3 tinham erros de input-output e de outro tipo, e 2 tinham os 3 tipos de erros considerados. Um programa é selecionado ao acaso, já vamos ver o que é que nos pedem. Portanto, temos aqui um exercício em que temos os dados, mas os dados não estão desta maneira sistematizada, quer dizer, estão sistematizados, mas não estão ainda formalmente transcritos em linguagem matemática. Primeira coisa que nós temos que fazer é introduzir notação para estes acontecimentos. Eu vou aproveitar aqui este espaço. Não sei se consigo escrever, não. Pronto, então tenho que escrever aqui. Portanto, vamos primeiro introduzir a notação, os acontecimentos e qual a probabilidade. Que isto são os meus dados. Portanto, eu tenho uma coleção de 100 programas e posso ter erros só de sintaxe, portanto, o acontecimento eu vou designar por o erro o acontecimento A, programa, tem erros de sintaxe. E isso dizem que 20 em 100 tem erros de sintaxe, portanto o P de A é 20 em 100, ou seja, 0.2. Agora, tenho também erros de input-output, portanto eu vou designar por B o acontecimento, programa, tem erros de input-output e são 10, portanto P de B é igual a 10 sobre 100, que é 0.1. E 5 tinham erros de outro tipo, portanto o C vai ser o programa tem erros de outro tipo. E tem que, se isto fosse uma pergunta de exame, tem que passar por esta fase de nos dizer qual é a nomenclatura que vão utilizar, a notação para cada um dos acontecimentos. Esta fase é uma fase que vocês não podem saltar, ok? E isto há 6 bem. Ok. Portanto, os acontecimentos já estão, mas agora há hipótese de eu ter acontecimentos simultâneos, por exemplo. Portanto, deixa eu ver se eu não perco aqui. Peço desculpas de interromper, mas eram 5 que tinham de outro tipo. Tem razão. Pronto, isto andar com isto de cima para baixo tem toda a razão. Aqui um 6 e foi o 6 que eu me fiquei. Muito obrigada. Ok, portanto, 6 tem erros de sintaxe e de input-output, ou seja, o que estão a dizer é que sintaxe é A e output input, e isto é 6 sobre 100. Mais 3 tem erros de sintaxe e de outro tipo. Portanto, a probabilidade de A interseção com C é 3 sobre 100, é 0,03. E 2, portanto, espera lá, já estou perdida. Portanto, tem outro 6, há aqui outro 3, que é input-output e de outro tipo. Portanto, o B interseção com C também é 0,3. 0,3. E 2 têm os três tipos. Ok? Pronto. Espero não me ter enganado. Portanto, temos aqui os acontecimentos e temos a probabilidade. Agora, a linha A. Já agora, antes de continuarmos, podemos fazer o nosso. Isto fica um bocadinho mais bonito. Portanto, eu vou ter o acontecimento A, B e C, e depois tenho aqui informação relativa a cada um deles. Por exemplo, o P de B, vou pôr aqui o ABC. Portanto, por exemplo, a pelada interseção de A com B é esta área toda aqui, e dizem que isto tem uma área relativa em relação à área unitária igual a 0,06, e assim sucessivamente. Ok? Então, portanto, isto aqui, para já, ainda não resolvemos nenhuma questão. Portanto, a linha A quer calcular a probabilidade
de que o problema selecionado tenha exclusivamente erros de sintaxe. Ou seja, eu quero, vou pôr aqui, vou precisar, deixem-me só já pôr aqui uma folha a mais, senão... Ok, portanto, o erro de sintaxe é o A, ou seja, do ponto de vista matemático, o que eu quero é ter o A, não quero ter o B, nem quero ter o C. Não é? Isto é o que significa exclusivamente erros de sintaxe, ou seja, vamos fazer isto um bocadinho maior. Eu vou pôr o A a cor de rosa. E os outros azul. Portanto, quando me pedem para ter só o A, o que eu quero é esta área toda aqui. Certo? Portanto, vamos lá por pedaços. Certamente que esta área toda é igual, uma dos componentes é o PDA. Ao fazer o PDA, o que me está a acontecer é, estou a colorir esta zona e esta. Portanto, que eu vou ter que retirar porque eu não as quero. Vou começar por retirar esta zona aqui. O que é esta zona aqui? É o A interseção com o B. Vamos pôr aqui o B. Portanto, eu vou retirar a pelada interseção de A com B. Ao retirar a pelada interseção de A com B, estou a retirar isto. Ai, desculpem lá. Portanto, vou pôr aqui, é que quando retiro. Okay? Portanto, neste momento só tenho a mais isto. O que é isto? Isto é A com C. Portanto, menos a probabilidade A, seção com C. O problema é que quando eu estou a retirar este, vou ter que acertar que é para não retirar mais nada, estou a retirar uma coisa... Ai! Estou a retirar algo que já não estava lá. E, portanto, estou a retirar 2 vezes este pedaço, quando na verdade eu só tenho que o retirar uma vez. E por isso vou ter que o voltar a colocar. Okay? E agora seria só substituir. Portanto, eu não fiz contas, mas agora vocês em casa fazem conta. Portanto, ajuda muito vocês fazerem estes desenhos, que é para perceberem o que é que vocês estão a retirar em cada um destes casos. Na verdade, isto também pode ser deduzido com a definição de probabilidade. Se vocês escreverem cada um destes pedaços, se vocês recordam, uma das propriedades da probabilidade é que se vocês tiverem 2 acontecimentos disjuntos, a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades. Okay? Bom, o problema aqui é que eu não os tenho disjuntos. Portanto, outra hipótese é vocês, em vez de olharem para isto assim, escreverem isto à custa de acontecimentos disjuntos, mas que na verdade vai cair no mesmo tipo de resultado que está aqui. Por exemplo, eu aqui neste é muito grande, não vou fazer, mas por exemplo, com 2, só para vocês verem o que é que eu estou a querer dizer. Se eu tiver aqui um A e um B, se vocês quiserem utilizar a propriedade da probabilidade, que diz que se eles tiverem interseções nulas, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Então, em vez de escreverem A e B, vou escrever este acontecimento e este. Portanto, o que é que eu vou ter? A amarelo, não sei se vai ver bem, tenho o A, não vou fazer a amarelo, senão não se vê nada. Tenho o A, exceto o B. Portanto, isto é este. A azul, tenho o B, exceto o A. Este é este. E a rosa, tenho o A interseção com o B. Portanto, efetivamente, o A união com o B, que é uma união de acontecimentos que têm interseção entre eles, é a mesma, é isto, é o A exceto B, união com A interseção com B, união com B exceto A.
E agora, se eu quiser calcular esta probabilidade, agora sim, se eu quiser utilizar a definição de probabilidade sem ter que fazer mais nada, estes sim já são mutuamente exclusivos, porque têm interseção diferente de zero, e portanto a probabilidade da união de A com B é a probabilidade disto, e a probabilidade desta união é a soma das probabilidades, porque eles têm interseção vazia. Okay? Bom, isto é se vocês quiserem fazer só à custa dos axiomas de probabilidade da definição que nós vimos ontem. Mas bom, desta maneira também resulta. Ok? Diga, Daniel. Professora, é só uma dúvida que eu ainda não percebi muito bem, mas eu dizer a probabilidade de A menos B é a mesma coisa que dizer a probabilidade de A interseção com o complementar de B, certo? É isso mesmo, é isso mesmo. Ok? Sim, senhora. Mais dúvidas? A linha B quer calcular a probabilidade de ter pelo menos um destes 3 tipos de erro. Portanto, eu agora para este B também podia fazer exatamente o mesmo tipo de raciocínio que está aqui, só que com 3 acontecimentos é mais aborrecido e, portanto, vamos só fazer pelo diagrama. Daniel, ainda tem alguma dúvida? Contém a mão levantada? De qualquer Não, forma, esqueci-me, não há problema. Nem precisam de pôr a mão no mar, ok? Se tiverem dúvidas, interrompam logo, porque às vezes eu não estou a olhar para o monitor onde está, onde vocês estão e, portanto, se eu demorar a perguntar-vos se têm a dúvida, interrompam-me à vontade, ok? Portanto, tenho aqui o A, o B e o C, e agora o que é que eu quero é a probabilidade de ter pelo menos um destes 3 tipos de erro. Portanto, o que eu quero é a probabilidade da união deles os 3. Portanto, quero isto. Ok? Vamos fazer da mesma maneira que fizemos esta alinear. Portanto, o que eu quero é a probabilidade da união de A com B com C. Começo por somar as probabilidades todas. Certamente que isso vai lá estar. Bom, ao somar as probabilidades todas, o que é que acontece? Eu vou... deixem-me... Ok. Ao somar as probabilidades todas, eu neste momento tenho isto coberto, por isso consigo fazer isto. Vamos lá ver se resulta com estas minhas frutacores. Tenho este e tenho este. Portanto, cobri a zona amarelo, rosa e verde. Acontece que algumas das zonas estão cobertas mais do que uma vez, não é? Por exemplo, aqui eu estou a cobrir 2 vezes. Ora, se estou a cobrir 2 vezes, vou ter que retirar uma delas, porque vou fazer uma espécie de batota ao estar a contar esta área 2 vezes. Eu quero contar cada uma destas áreas uma e uma só vez, porque eu quero a união. Portanto, vou retirar este pedaço. O que é este pedaço? É A interseção com B. Deixem-me pôr aqui o A, B, C. Portanto, eu vou retirar a interseção de A com B. Ao retirar a interseção de A com B, deixem-me só ver se eu consigo. Pronto, isto. Ok, bom. Ao retirar A com B, deixem-me ver agora se eu consigo pôr isto melhor. Estou neste momento assim. Pronto, só que entretanto já retirei aqui um verde, não é? Espera lá, deixem-me pôr um verde aqui. Tá, estou com isto. Portanto, estou bem aqui e aqui. E aqui, neste momento, também estou... ok, aqui ainda tenho aqui 2 cores, o amarelo e o verde, não se nota muito bem, mas bom. Portanto, o que eu vou retirar a seguir é as áreas de verde que estão duplicadas, que são estas aqui. Ok. Portanto, vou retirar a probabilidade da interseção de A com C. E agora, ao retirar, vai-me acontecer, isto não vai ser fácil aqui de retirar. Vou retirar isto. Vou retirar este. E para já, portanto, deixem-me pôr aqui, tenho aqui este pedaço. E tenho este aqui. Ok. E aqui há uma coisa que eu não retirei ainda, mas que já devia ter retirado. Ai, pera, aqui está bem. Não.
Pronto. Agora, esperem lá. Ok. O que é que eu ainda tenho que retirar? Ainda tenho que retirar este pedaço aqui. Portanto, este pedaço é a interseção de B com C. Este pedaço aqui, há aqui uma parte que eu já devia ter retirado. Bom, está certo. Portanto, ao retirar, vou retirar o B com C. Ao retirar o B com C, efetivamente eu retirei um destes, vou retirar o verde, mas o B com C também estava aqui, portanto, sem querer, digamos, eu não consigo verdadeiramente, devia ter feito para já o boneco maior, mas percebam que também retirei este pedaço aqui. Este pedaço estava coberto uma vez pelo amarelo, que era o correspondente ao A. Neste momento eu não consigo fazer isto porque o boneco está tão pequenino que eu depois se tento tirar ele sai todo, mas neste momento está tudo coberto uma e uma só vez, exceto este pedaço aqui que não está coberto de todo. Porquê? Porque ele estava colorido 3 vezes, por causa do A, do B e do C, mas eu como retirei 3 interseções, retirei-o 3 vezes. Portanto, para isto estar correto, agora ainda tenho que adicionar a interseção disto, esta zona. E o que é esta zona? É a interseção dos 3. Diga. Há uma dúvida? Portanto, tenho que adicionar a interseção. E agora sim, já está bem. Doutora, neste caso não temos que adicionar 2 vezes, porque tirámos 3, queremos tirar só uma vez. Não, mas é que nós tínhamos lá 3 vezes. No início, quando pus o P de A mais P de B mais P de C, este pedaço ficou coberto 3 vezes. Ok? Depois retirei uma vez por causa do A com o B. Retirei outra vez por causa do B com o C. E retirei outra vez por causa do A com o C. Portanto, eu retirei-o 3 vezes. Ele foi inicialmente colorido 3 vezes e eu 3 vezes retirei-o. Portanto, agora só preciso de colocar uma vez. Ok. E, na verdade, esta fórmula, que nós não vamos fazer aqui, mas se vocês quiserem, é um pequeno desafio. Portanto, reparem que nós já vimos a fórmula da união A com B é a probabilidade A mais probabilidade B menos a probabilidade da interseção. Vimos agora, e reparem que isto aqui, não estou a utilizar na verdade o exercício, não estou a utilizar os dados, ok? Vocês depois fazem as contas. Portanto, isto é uma fórmula geral. Se eu tiver 3 acontecimentos, acabamos de ver que isto é P de A mais P de B mais P de C, menos a probabilidade da interseção 2 a 2, mais a probabilidade da interseção dos 3. Portanto, o meu desafio é vocês pensarem aqui é igual a probabilidade da união, diz igual a 1 até n de AI. Portanto, vai ter certamente o somatório das probabilidades, mas depois vai ter outras componentes, vai ter interseções 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, até n. Só que umas vão aparecer com mais, outras vão aparecer com menos, e tem que ver também qual é o número de fatores que vai aparecer, ok? Portanto, o meu pequeno desafio, para quem quiser pensar um bocadinho, é tentarem chegar à conclusão sobre esta fórmula, que depois podem provar por indução. Mas bom, isto é um pequeno à parte, ok? E pronto, portanto, sobre este exercício que envolve também uniões e interseções, estamos entendidos. Portanto, o próximo exercício que eu trago, e eu acho que não, é o penúltimo, eu só trouxe 4 hoje, é um exercício que tem a ver com regras de contagem. Porque, tal como verão no vídeo da aula teórica correspondente, quando o meu espaço de estados é constituído por acontecimentos equiprováveis, a probabilidade de um acontecimento é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, ok? E é para utilizarmos exatamente este conceito. E o que eu vos tinha dito é que, se eu estou a contar o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, eu tenho que saber contar. Às vezes é óbvio e outras vezes dá-nos um bocadinho mais de trabalho
e envolve aquelas regras de contagem que muitos de vocês já aprenderam, podem não se recordar, mas que aprenderam no secundário. Portanto, vamos ver este exercício. Numa fila de espera de autocarro estão 4 homens, 3 mulheres e 2 crianças. Qual a probabilidade das pessoas dentro de cada um daqueles 3 grupos estarem de seguida? Portanto, reparem, o que eu tenho uma fila de 9 pessoas. De vez em quando o meu iPad não colabora comigo, ou sou eu que não colaboro com ele. Portanto, 1, 2, 3, 4, 7. Ok, tenho 9 pessoas. Vou supor que as pessoas podem estar, não é dito aqui, mas que elas podem estar numa ordenação qualquer com igual probabilidade. E, portanto, o que eu quero calcular na linha A é a probabilidade de eu ter 4 homens, ou ter, vamos escrever isto exatamente, portanto, darem os grupos, ao fim e ao cabo, os grupos seguidos. Isto é, eu quero ter os homens todos juntos, as mulheres todas juntas e as crianças todas juntas. Portanto, de acordo com, uma vez que eu estou a assumir que qualquer ordenação é igualmente provável, eu vou ter que ver qual é o número de formas de eu ter a fila com grupos seguidos sobre o número de filas possíveis. Ou seja, é o número de casos favoráveis, que é o que está em cima, e o número de casos possíveis, que é o que está em baixo. Bom, o número de filas possíveis, eu tenho 9 pessoas no total. Portanto, o número de formas de eu dispor 9 pessoas em 9 lugares são o quê? São permutações de 9. Portanto, o número de casos possíveis é 9 fatorial. Concordam? Agora, o que é que eu quero? Quero ter 4 homens, 3 mulheres e 2 crianças. Primeiro, não tem que ser esta ordenação. Pode ser primeiro as mulheres, depois os homens, depois as crianças, seja como for. Vamos supor, para já, que eu quero homens, mulheres e crianças, nesta ordem. Portanto, é uma das possíveis ordens. Agora, o que eu quero tenho os 4 homens. Se eu tenho 4 homens, o que eu vou ter tenho 4 formas de os ordenar. Portanto, tenho 4 fatorial. Mesma coisa com as mulheres e mesma coisa com as crianças. Portanto, isto seria o número de filas de espera que eu tenho com os 4 homens no princípio, as 3 mulheres no meio e as 2 crianças no final. Mas não é isso que me pedem. Eles pedem, a única coisa é que tem que ter as pessoas todas no mesmo grupo seguido. Podia ser primeiro as crianças, depois os homens e as mulheres e assim sucessivamente. Ou seja, destes 3 grupos, eu ainda os posso ordenar de várias maneiras. E de quantas maneiras é que os posso ordenar? 3 fatorial, são 6. Okay? E, portanto, isto será a probabilidade de as pessoas dentro de um destes 3 grupos estarem seguidas. Certo? Vejam lá. Professora, quando disse que era equiprováveis, era cada fila possível é equiprovável, é isso que está a dizer? Portanto, não há nenhuma forma preferencial de organizar as pessoas, elas estão todas, são todas rearranjadas ao acaso. Okay? Bom, a linha B quer ter as 2 crianças juntas. Portanto, ter as 2 crianças juntas, vamos supor que as quer ter logo no princípio. Portanto, suponham que eu quero as 2 crianças aqui. Ok? Bom, se eu quiser as 2 crianças aqui, portanto, novamente o que eu tenho que pensar o denominador vai ser, deixem-me só pôr para lá de ter 2 crianças juntas. O denominador continua a ser 9 fatorial, porque continua a ter o número de casos possíveis é o mesmo. E agora, quero as 2 crianças juntas. Suponham que eu as quero as 2 à frente. Primeiro, tenho 2 maneiras de ordenar, porque as crianças são distintas.
E depois as outras pessoas, as outras posições que são 7, não me interessa como é que estão, podem estar homens seguidos, mulheres seguidos, seja lá o que for, portanto tenho 7 fatorial, ok? Portanto, isto é se eu tiver as duas crianças no princípio, mas elas podem não estar no princípio, elas podem estar também aqui. Ou podem estar aqui, e assim sucessivamente. Ou seja, quantas posições é que eu posso ter para as crianças? Na verdade, eu posso as ter em quantas posições? Em 8 posições diferentes. Portanto, isto, só para ficar assim mais bonito. O que é que são estas 8? São as 8 maneiras que eu tenho de pôr as crianças, são as 8 possíveis posições para as ter. Porque é 8, porque eu tenho 9 posições e elas são 2. Portanto, posso ter no princípio, posso ter uma, elas aqui as duas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Professora, Diga. estou confuso porque é que a gente pusemos o 7 fatorial, porque eles não é inconsequencial para a nossa organização, porque a gente só quer organizar as crianças, os outros não interessa como ficam, porque é que temos que pôr o 7 fatorial? Porque já os pus aqui também. Portanto, Ok, não é? sim. Só por isso. Sim, senhora. Muito bem. Mais dúvidas? Ok. Se não tem, vamos para o último exercício. E o último exercício é um bocadinho este estilo, mais ou menos. É o seguinte: uma bolsa contém moedas de prata e cobre em igual número. Extrai-se ao acaso e sem reposição, e o ao acaso significa que todas as moedas são igualmente prováveis de serem selecionadas. Portanto, o ao acaso é a maneira que nós damos de dizer que são equiprováveis cada uma das bolas. Mas é sem reposição. Ok? Portanto, significa que eu retiro uma vez que eu vou retirar duas, retiro a primeira vez uma moeda e não a volto a pôr no saco. Portanto, a proporção de moedas de prata e cobre, que começa por ser em igual número, depois pode-se alterar, aliás, vai-se alterar, consoante o que sair na primeira extração. Portanto, vamos supor que eu tenho 2 N moedas, das quais N são de cobre e outras N são de prata. E como eu tenho duas, eu vou pôr CI, é o acontecimento iésima moeda extraída, é de cobre, e vou designar por PI, a iésima moeda extraída é de prata. Ok? Portanto, o que eu sei é que, por exemplo, a probabilidade da primeira ser de cobre é igual à probabilidade da primeira ser de prata, é igual a N sobre 2N, que é 1/2, porque elas estão igual número. Ok? Bom, a linha A quer calcular a probabilidade da segunda moeda extraída ser de prata, sabendo que a primeira era de cobre. Portanto, o que eu quero é que a segunda seja de prata, sabendo que a primeira é de cobre. Ora, neste momento vamos pensar também no número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Não estamos a pensar exatamente já na definição de probabilidade condicionada. Ora, mas isto é uma probabilidade condicionada. Mas pensando assim, reparem, eu estou na segunda extração. Se eu estou na segunda extração, eu tenho 2 N-1 bolas, não são bolas, são moedas, mas desculpem lá, às vezes vou dizer bolas, porque é o hábito. Portanto, tenho neste momento, antes da segunda extração, depois de eu ter tirado a primeira moeda, eu tenho 2 N-1 casos possíveis. Quantas destas é que são de prata? Existe ainda N, porque eu não retirei ainda nenhuma bola de prata, porque a primeira foi de cobre. Portanto, a probabilidade da segunda moeda ser de prata, dado que a primeira é cobre, é N sobre 2N-1. Tá?
A linha B. A linha B quer calcular a probabilidade que saia uma moeda de prata na segunda tiragem. Ora, se elas fossem extraídas com reposição, isto seria N sobre 2N. Porquê? Porque eu continuava sempre a ter a mesma proporção de moedas de prata e de cobre ao longo das extrações, porque elas não eram repostas. Mas não é o caso aqui. Portanto, deixem-me dar isto. O sair na segunda ser prata, à partida depende do que é que aconteceu na primeira. Portanto, vamos utilizar o teorema das probabilidades totais e vou condicionar na primeira extração. E a primeira extração pode ter sido ou cobre ou prata. Portanto, isto aqui já tem a ver com o teorema das probabilidades totais. Portanto, aqui já estamos a utilizar a segunda parte da matéria dota. E agora é pensar exatamente como fizemos anteriormente. Portanto, a probabilidade da segunda ser de prata, dado que a primeira é cobre, é N sobre 2N menos 1, e a probabilidade da primeira ser de cobre é N sobre 2N, que é o meio. Se quiserem, vamos pôr já o meio. E agora, a probabilidade da segunda ser de prata, dado que a primeira é de prata, é N-1, porque já só há N-1 bolas ou moedas de prata, sobre 2N-1, vezes 1 meio. Portanto, isto fica quanto? Fica N mais N-1 sobre 2 vezes 2N-1. É isto, não é? Portanto, isto fica 2N menos 1 sobre 2 vezes 2N menos 1. Que corta e dá 1 meio. E isto é um resultado que parece um contrassenso, parece que eu fiz aqui uma asneira, mas não é. Seja com ou sem reposição, e este resultado é válido para qualquer outro exercício, podia ser outra proporção, mas havendo ou não reposição, a probabilidade da segunda moeda ser de prata ou de cobre é o meio. Reparem que isto é exatamente o resultado que eu pus no início, dizendo se houvesse reposição. E efetivamente, nestes casos, haver ou não reposição não vai impactar na probabilidade. Deem-me só um bocadinho, porque tenho só que ir abrir a porta. Peço desculpa. Okay. Pronto, portanto, como eu estava a dizer, este é um resultado que por si só é interessante, que quase que seria inesperado, mas é o que acontece com ou sem reposição. Neste tipo de exercícios, a probabilidade de uma enésima observação dá igual sendo ou não com reposição. Professora, Diga. é uma questão. Porquê é que a gente considerou o teorema das das probabilidades totais para este caso? Porque o resultado da segunda extração depende do que aconteceu na primeira extração. Portanto, o teorema das probabilidades totais, tal como nós vimos ontem, a ideia é, já agora, como isto são sempre revisões, portanto eu não me importo fazer outra vez, se eu tiver um acontecimento A, e se eu tiver um conjunto de acontecimentos que são disjuntos entre si, sim, fica uma coisa um bocado horrível, mas pronto. Portanto, se eu quiser calcular a probabilidade do A, o A é isto, o P de A é igual, como eles são disjuntos entre si, é igual ao somatório, desde igual 1 até N, seja o N o que for, do P de A interseção com BI. Se eu souber a probabilidade da interseção, ficam por aqui, geralmente não sei, e portanto, muitas vezes o que nós fazemos é calcular a probabilidade do A dado BI, vezes o P de BI. Portanto, isto ajuda-me a calcular a probabilidade de um acontecimento quando eu só sei, não o sei todo, mas sei parcelas dele. E que é o caso aqui, porque eu, para calcular a probabilidade de sair bola de prata, bom, isto é um resultado que
vocês podiam logo dizer que era o meio, mas para isso têm que fazer alguma demonstração, ou pelo menos teriam que passar por um tipo de exercício, mas à partida têm que fazer uma coisa deste estilo, têm que condicionar no resultado da primeira extração. Como não houve reposição, podia no final haver um impacto. Não há, mas vocês sem terem feito isto não sabiam, e por isso é que eu utilizei o teorema dos pratos totais. Neste caso, os disjuntos seria ser primeiro prata, só primeiro cobre. Exato, E o segundo prata inclui partes desses dois, ok. Exatamente, não é? Porque eu posso ter moeda de prata na segunda extração de duas maneiras, ou tendo saído na primeira extração também prata, ou tendo saído cobre. E tal como está a dizer, na primeira extração sair cobre ou prata são disjuntos. Ok, muito bem. Portanto, a linha C quer calcular a probabilidade de sair uma e uma só das moedas ser de prata. Portanto, o que é que eu quero? Quero calcular a probabilidade de se eu ter uma bola de prata. Portanto, ou tenho a primeira é prata e a segunda é cobre, ou eu tenho a primeira prata e a segunda, não, desculpa, a primeira cobre e a segunda prata. E novamente aqui, o mais fácil é calcular P de 1, P de C2 dado P1, mais P de C1, vezes a probabilidade de P2 dado C1. Portanto, eu aqui preciso sempre de condicionar na primeira extração, porque como não há reposição, impacta na probabilidade de sair na segunda. Portanto, a probabilidade da primeira ser prata é 1/2, depois a probabilidade da segunda ser cobre é n sobre 2n menos 1, mais a probabilidade da primeira ser cobre, que é 1/2, vezes a probabilidade de sair prata, que é n sobre 2n menos 1. Ok? Portanto, isto fica n sobre 2n menos 1. E, por fim, a linha D, quer calcular pelo menos uma das moedas ser cobre. Portanto, o que é que eu quero? Ou sai cobre na primeira e prata na segunda, ou quero que saia prata na primeira e cobre na segunda, ou saírem as duas serem de cobre. Que é pelo menos, não é? Não me engano. Pelo menos uma das moedas ser de cobre. Portanto, aqui tenho uma moeda de cobre, uma moeda de cobre, duas moedas de cobre. Portanto, isto aqui, agora faço exatamente como eu fiz anteriormente. C1, P de P2 dado C1, mais P de P1, P de C2 dado P1, mais P de C1, P de C2 dado C1. Portanto, dá 1/2 vezes n sobre 2n menos 1, mais 1/2 vezes n sobre 2n menos 1, mais 1/2 n menos 1 sobre 2n menos 1. Portanto, não sei quanto é que isto está. Isto dá quanto? Dá 3n, acho eu, menos 1 sobre 2, 2n menos 1. Se não me enganei, mas vou. E é só. Portanto, estes exercícios era para ilustrar, para começarmos por ilustrar o que foi visto na aula de ontem. Eu, para a próxima aula prática, eu depois envio. Bom, para já vamos dar, deixem-me só parar a gravação, porque